Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário, sejam todos muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa e esse é o Tarot com Andressa. Desde já eu te convido para o caso de você ainda não ser inscrito, que você curta este vídeo, comente caso você venha gostar do conteúdo no final do vídeo e se inscreva também aqui no meu canal, assim você fica por dentro de todas as notificações que forem trazidas sobre vídeos e conteúdos novos aqui do canal, tudo bem? Bom, pessoal, essa leitura é uma leitura geral, coletiva e intuitiva para o signo de Sagitário, portanto, sinta-se à vontade para assistir essa leitura se você tiver esse signo como solar, ascendente, lua, Vênus, Júpiter ou algum posicionamento forte no signo de Sagitário. Sinta-se à vontade também para estar assistindo caso você não seja do signo de Sagitário, mas esteja lidando com alguém que é desse signo. Pode ser que até o final dessa leitura a gente fale alguma coisa diretamente com você. Tudo bem? Como uma leitura geral, coletiva e intuitiva, pegue somente aquilo que fizer sentido para você, adeque na sua realidade. Eu vou trazer aqui um contexto amplo e generalizado. Portanto, se você tiver interesse em fazer uma leitura particular, focado somente na sua energia, entre em contato comigo. Aqui na descrição desse vídeo tem as formas de entrar em contato. Tudo bem, pessoal? Podemos começar? Vamos dar início para a leitura do signo do Sagitário. Vamos ver o que o tarô e os oráculos têm para falar com vocês no dia de hoje. E a partir do momento em que você chega até este vídeo, ele é válido na sua energia, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, desculpa se eu estiver com muita cara de sono, é que eu tô com muita dificuldade de ter um horário melhor para gravar para vocês. Então eu tô gravando tarde da noite, tá? Quando eu consigo gravar. Então, peço aí a colaboração de vocês para que vocês tenham paciência, porque realmente a cara é de sono mesmo. E aí fica com a luz aqui na frente, força bastante o olho, tá? Vamos lá. Vamos ver o que o tarô e a espiritualidade tem para falar para as pessoas do coletivo do signo Sagitário. Por favor, tarô e espiritualidade, guias e mentores espirituais de luz que nos acompanham, que me acompanham e acompanham as pessoas do coletivo do signo Sagitário que chegaram neste vídeo no dia de hoje. Por favor, o que temos para falar com eles? Qual é a energia? Por favor, energia geral da situação, uma carta. Signo de Sagitário, energia geral da situação, uma carta. Ok, muito obrigada. 8 de espadas, como energia geral da situação. Fundo do deck, os amantes. Bom, pessoal, aqui de início, eu sinto que pode ser que vocês estejam com dúvidas a respeito de algo, e essas dúvidas se devem majoritariamente por uma certa forma de pensar que vocês podem estar tendo sobre determinada situação ou sobre essa energia que vocês trazem aqui, que te limita de certo modo, tá? É uma forma de pensamento que limita um pouco. Como se algumas pessoas do signo Sagitário não conseguissem enxergar saída ou soluções para algo, tá? Porém, aqui o que eu sinto é que existe algo de positivo nessa energia. Só que é realmente isso, como se algumas pessoas ainda estivessem um pouco presas a formas de pensamento dentro de uma determinada situação que são limitantes, tá? O 8 de espadas, ele me traz um pouco dessa energia. Tomar um pouco de cuidado aqui, Sagitário, para que você não venha se iludir mentalmente, né? Não venha criar cenários mentais, tá? Na sua cabeça, e acabar você mesmo se limitando seu potencial dentro de alguma situação, tá? Aqui é necessário que haja um equilíbrio de opostos, né? Com a carta dos amantes. Um equilíbrio das energias, tá? Para que você não se impeça de seguir em frente a respeito de algo ou dentro de determinada situação, tá? Como se o mental de vocês aqui tivesse um pouco de uma energia de alerta para o mental, tá? Pode ser que você não esteja encontrando saída ou soluções para alguma situação, ou que você venha. Pode ser que você não esteja encontrando saída ou soluções para uma situação, mas existe
existe saída e existe solução. Na verdade, eu sinto que você nem está dentro dessa energia de fato, mas o seu mental faz com que você pense que você está nessa energia, de alguma forma, tá? Vamos ver aqui o que mais eles têm para falar. Por favor. Por favor, aspecto positivo da situação, por favor, uma carta. Ok, muito obrigada. 6 de pentáculos como aspecto positivo. 6 de pentáculos, aspecto positivo. Fundo do deck, 9 de espadas. 8 de espadas, 9 de espadas. Realmente existe alguma preocupação mental a respeito de algo, né? Para algumas pessoas pode estar envolvendo questões financeiras com esses 6 de pentáculos aqui. Vamos ver o que mais. Aspecto negativo, por favor, uma carta. Ok, muito obrigada. Aspecto negativo, 2 de copas. 2 de copas. Associações, trocas com outras pessoas. Fundo do deck, o carro. Como se desenvolve, por favor, uma energia? Como se desenvolve? Saíram duas, eu vou aceitar porque caíram juntas. Pagem de copas. Deixa eu ajeitar aqui na mesa. Pagem de copas e a sacerdotisa. Como se desenvolve? Conclusão, por favor, uma carta. Saíram duas também, vou aceitar, tá? Conclusão. A força com o carro. 2 arcanos maiores aqui na conclusão. Temos 3 arcanos maiores na mesa. A sacerdotisa, a força e o carro. Reforçando novamente essa questão de equilíbrio dos opostos, né? O carro vem com essa energia de equilíbrio, né? Para que seja possível caminhar a respeito de algo ou dentro de alguma determinada situação ou dinâmica, tá? Que conversa com a carta dos amantes que a gente estava falando agora há pouco. Fundo do deck, 5 de copas. Pagem de espadas, pagem de pentáculos, o julgamento, 9 de pentáculos. Pessoal, é estranho aqui, tá? Porque o que eu tô sentindo na energia de vocês, Sagitário, que se identificar com essa leitura, é que vocês ainda estão realmente muito presos a alguma frustração, a alguma mágoa, alguma decepção, algum sofrimento de vocês do passado, mas é de uma situação que aconteceu no passado, entende? Só que é como se o mental de vocês estivesse preso nisso. E, consequentemente, pelo mental estar preso nisso, vocês ficam com um olhar muito fixado naquilo que deu errado no passado. Só que aqui eu sinto muito forte na jogada de vocês que essa dinâmica que acontece agora no presente é uma dinâmica positiva, de alguma forma, tá? É uma dinâmica equilibrada, a gente tem os 6 de pentáculos como aspecto positivo, é uma troca justa, seja lá qual situação for essa, tá? Se for uma questão financeira, existe um equilíbrio entre dar e receber aqui, tá? Pode não ser assim a melhor coisa do mundo, mas é algo justo, é uma troca justa, uma troca bem equilibrada. Se for uma questão afetiva, também existe essa troca equilibrada dentro dessa situação. Mas é como aqui, se vocês precisassem silenciar para ouvir o emocional de vocês, tá? Em como se desenvolve. É como se fosse necessário para você de Sagitário, que se identifica com essa leitura, com essa energia, que você silencie, tá? Principalmente
esses pensamentos excessivos seus, advindos de situações anteriores, de traumas, porque o 8 de espadas ele vem logo depois do 7 de espadas, né? E o 7 de espadas, ele é uma energia onde o mental tenta se proteger, onde o mental tenta agir da melhor forma para si mesmo, né? Da melhor forma possível para si, da forma que pensa ser o melhor, né? E aqui nesse 8 de espadas, eu sinto que vocês vêm desse movimento, só que esse movimento de tentar fazer com que você... como que eu posso dizer? Esse movimento de vocês que vem desse 7 de espadas, né? De tentar... É como se vocês pensassem que agindo dessa forma ou enxergando as coisas da forma que vocês estão enxergando, vocês estão agindo de forma estratégica dentro de uma situação e conseguindo ver a verdade dentro de algo, mas isso não é real, entende? É como se a visão de vocês estivesse um pouco distorcida. Justamente por isso, porque vocês estão agindo no mental com base nesses traumas, com base nesse medo de repetir algo do passado. E aí, por querer acertar, né? Ou seja, eu não quero repetir isso, então eu quero modificar. Por ficar nessa dinâmica mental, você acaba se colocando numa prisão mental, tá? E acaba não enxergando as coisas como elas são de fato. E, consequentemente, acaba se limitando também dentro dessa situação. Entende? Como se esse pisar em ovos, de certa forma, fosse algo muito mais relacionado aos traumas, às mágoas, às coisas que não deram certo aí na sua visão no passado, do que de fato algo que funcione atualmente, tá, Sagitário? Porque é como se fosse assim, a dinâmica que você se encontra atualmente, ela não é a mesma do passado. Então você não pode agir da mesma forma que você agiu no passado, ou você não pode agir de forma diferente, mas tentando não cometer os mesmos erros do passado, porque essa situação pode ser que nem apresente o mesmo padrão de situação do passado. E aí você tá ali tentando agir de uma forma específica, mas essa forma específica ela é condizente com aquilo que você já vivenciou no passado, não é com o que é agora. Entende? De alguma forma. De alguma forma é essa energia aqui que eu sinto na mesa, tá? O aspecto positivo com o 6 de pentáculos me reforça essa questão de ser uma situação atualmente no presente, mais equilibrada, e você se beneficia quando você consegue enxergar que esta situação deve ser tratada com equilíbrio, deve ser tratada de forma igual para igual, deve ser tratada de igual para igual, tá? Você se beneficia quando você consegue enxergar isso, ok? Você se beneficia quando você não doa mais do que você pode e também não recebe mais do que você pode receber, tá? Como se aqui exigisse um processo de paciência com a sacerdotisa. Paciência, porque a sacerdotisa, ela... O véu do oculto, ele se levanta no momento certo, na hora certa, né? Então a sacerdotisa, ela revela o que tem que ser revelado no momento certo. Isso exige paciência. Isso exige confiança. Isso exige entrega. Isso exige conexão com a sua sabedoria interior, com a sua intuição, com a espiritualidade, tá? Uma coisa de confiar no processo, tá? Nessa energia aqui. E aqui, com essas cartas da conclusão, sendo a força e o carro, eu sinto vocês realmente nessa energia aqui da força, né? É como se o desafio de vocês fosse realmente conseguir confiar no processo. Porque vocês têm essa trava mental por conta desses traumas, dessas coisas do passado aí que vocês vivenciaram, tá? Essas situações difíceis que você vivenciou anteriormente, tá? Então a dificuldade está em realmente permitir abrir mão do controle. Porque tanto a força quanto o carro são cartas que também falam sobre controle. E aqui com esse 8 de espadas, eu sinto que
pode ter para alguns sagitarianos uma energia de controle, de vocês tentando controlar dinâmicas e situações, seja ela qual for, mas buscando não passar pelo desgaste anterior que você já vivenciou em algo, sabe, Sagitário? Aqui eu sinto muito com essa sacerdotisa e esse pajem de copas que é preciso silenciar para ouvir aquilo que está surgindo novamente dentro do seu emocional, dentro do seu interior. Tem algo aqui nessa situação, seja ela qual for na sua vida, adequem aí para o seu contexto. Se não estiver ressoando com você, pessoal, dê uma olhada nos outros vídeos aqui da página, dê uma olhada também nos seus signos ascendente, lua, que pode estar complementando melhor essa mensagem, ou pode ter uma mensagem mais específica para vocês lá, tá? Que ressoe melhor na sua energia. Mas para quem estiver entendendo aqui o que eu estou trazendo, para quem estiver se conectando com essa energia, é como se fosse necessário você silenciar para conseguir perceber que esse processo, essa situação na sua vida é uma situação que está alinhada com uma certa cura emocional, tá? Porque esse pajem de copas aqui, ele me passa uma energia de cura emocional junto com a sacerdotisa. Talvez esse processo de cura a respeito desse padrão, vamos dizer assim, né, de ação ou de pensamento a respeito das coisas, que talvez você está muito numa defensiva, tentando se proteger de alguma forma, mas essa autoproteção está, na verdade, mais te bloqueando do que protegendo de uma forma positiva, né? Tá ficando algo que te barra, que te priva, que te limita. Esse processo, ele se dá através de uma cura com o seu íntimo, né? Com aquilo que você sente dentro de você, com aquilo que você intui dentro de você. É como se alguns sagitarianos precisassem aí ficar um pouco mais em silêncio, um pouco mais reclusos, para justamente conseguir. Olha, é muito interessante como essa sacerdotisa, ela tá se jogando, ela tá se abrindo, né? O movimento de se abrir aqui, né? Ela está se abrindo, olha. E ela se abre em direção ao pajem de copas, tá vendo? Tá um virado pro outro aqui em como se desenvolve. Percebem isso? Percebem esse movimento, ó? Certo? E olha como o cálice na mão do pajem de copas, ele fica bem no rumo do chakra cardíaco, né? Dessa sacerdotisa. E o naipe de copas fala também sobre as emoções, né? Que também está muito conectado com o chakra cardíaco. Então é como se precisasse acontecer um desbloqueio do chakra cardíaco, tá? Para algumas pessoas. Que conversa também com esses 5 de copas no fundo do deck, né? Como se coisas aí do passado estivessem acumuladas nessa região aqui do peito, tá? Para algumas pessoas do signo de Sagitário. E aí essa cura acontece quando você se joga, quando você se solta, quando você se permite sentir, tá? Quando você se permite sentir algo novamente, tá? É como se você sentisse dentro de você que isso é positivo de certa forma, seja lá o que for na sua vida. Então, se é um emprego que você está retornando, se é um novo emprego, se é uma nova dinâmica com alguém, se é um novo relacionamento, ou se é uma relação anterior, mas que você, enfim, adeque aí no seu contexto, tá? Podemos estar falando de muitas coisas diferentes aqui, mas a energia geral disso é bem essa que eu sinto aqui na mesa, tá? É esse processo de confiar na própria intuição, tá? Confiar na própria intuição para que você pare de renegar ou de não querer olhar, não querer enxergar uma situação tal como ela é, que é positiva, é equilibrada, é aquilo que você precisa no momento em que você se encontra. Porque é justamente essa troca equilibrada que vai te permitir esse desbloqueio.
e esse seu conectar com aquilo que é essência e verdade dentro de você, tá? Aquilo que você não vai compreender de forma racional, você só vai conseguir compreender sentindo. E essa situação se desenvolve avançando, tá? Que a conclusão a gente tem a força com o carro. É um avanço, mas é preciso que você abra mão do controle, de certa forma, tá? Pare de tentar. É a força, ela tá controlando aqui esse leão, né? Mas assim, o que seria essa carta, essa mensagem? Seria não controlar, não colocar nas redes esse seu leão interior, essa fera interior, esse seu conhecimento instintivo, primitivo, esse seu instinto, essa coisa, essa questão animal, aquilo que existe dentro de você. Não calar, não sufocar, não reprimir, tá? Mas também não utilizar isso como algo que guia você. Entende? Não é o leão que guia aqui na carta da força. É a mulher, é a consciência, é o aspecto consciente. É o aspecto consciente que harmoniza com essa parte instintiva, primitiva de autoproteção. E nesse equilíbrio, que também traz a questão da carta do arcano maior do carro, esse equilíbrio. Desculpa, pessoal, meu olho tá coçando aqui. Só um momentinho. Ai, gente, tô acordada desde as 4h30 da manhã, tá? Agora já é meia-noite e pouco. Então, é esse equilíbrio dessas forças opostas, de certa forma, que fazem a unificação de algo, né? Dentro de você. E é a partir desse dançar, desse fluir com essas energias, que você é esse fluir com as energias. Esse fluir com as energias significa abrir mão do controle de certa forma, tá? Para permitir que o movimento aconteça dentro dessa situação, seja ela qual for, tá? O leão, o seu leão, ele vai tentar te proteger. Ele vai tentar te proteger. É o seu instinto de autoproteção, tá? Mas ao mesmo tempo, pode ser que ele queira avançar para tudo. O que se mostrar minimamente, nem que seja um pouquinho semelhante de alguma forma que te remeta a algo que você vivenciou e que foi nocivo, ou que te machucou de alguma forma, ou que você, enfim, entende? Ele vai atacar para qualquer coisa que parecer isso. É aquilo, né? Gato escaldado tem medo de água fria. A água fria não vai escaldar o gato, mas é água, ele vai ter medo até da água fria, porque ele já foi escaldado uma vez na água, só que era água quente. Entende? Sagitário. Não deixe com que esses pensamentos aí, que de certa forma são estratégicos, né? Porque isso busca a sua autoproteção, essa forma de pensar dentro dessa situação, essa forma de ver essa situação da forma que você está vendo, é uma forma que condiz com a sua autoproteção. Mas aqui não seria necessário essa autoproteção nessa situação, entende? Então essa autoproteção passa a ser algo que não é mais te proteger, mas é limitante, entende? Com esse 8 de espadas aqui na mesa. É limitante. E é tão limitante que te impede de enxergar a situação como ela é de fato. No aspecto negativo, a gente tem o 2 de copas.
E aqui nesse 2 de copas, eu sinto que pode ser que talvez a sua troca com o outro esteja sendo algo negativo no momento. E aí eu não sinto nem que o outro é alguém negativo. Eu sinto que você, com esse seu padrão aí mental, com essa sua forma de enxergar as coisas atualmente, está bloqueando essa troca genuína, essas conexões genuínas, vamos dizer assim, tá? Do 2 de copas aqui, com as outras partes, com os envolvidos das situações. E Oz, hein? Oz é meu gato, gente, ele fica pulando do armário. Toda vez que eu resolvo fazer leitura, ele começa com essa patifaria de ficar subindo e pulando do armário toda hora. Então, assim, Sagitário, eu sinto isso na sua energia. Que tem uma dificuldade sua no se conectar com o outro, justamente porque é como se essa parte do cardíaco estivesse um pouco bloqueada e no momento a situação se desenvolve através de uma cura emocional, tá? Então é como se talvez algumas pessoas de Sagitário começassem a se reencontrar com algo, a se reidentificar com algo, tá? Mas é preciso que você se permita isso. E confie na sua sabedoria, porque a sacerdotisa, ela tem sabedoria. Ela tem sabedoria interior. E por isso ela confia também. Ela confia também no oculto, naquilo que ela não vê. Porque ela sabe. Entende? Ela sabe. Ela domina. Ela já sabe, ela já passou do nível de materialização ali do mago, né? Então agora o processo dela é mais sutil. E eu vejo realmente que a partir do momento em que consegue fazer esse equilíbrio das suas forças interiores e consegue discernir o que é trauma do que é novo, aí sim você consegue avançar, tá? Aí sim você toma as rédeas aí da situação da sua vida para avançar dentro de algo. Porque o carro é um avanço, mas é um avanço por meio de um equilíbrio dos opostos, tá? A gente tem essas duas figuras aqui. Eu ia falar que são duas esfinges, mas eu não me lembro, gente, se o nome é esfinge realmente. Então, vocês me perdoem, que meu cérebro tá meio cansado, tá? Mas eu sinto isso, é a partir desse equilíbrio. Deixa eu só clarificar esse 2 de copas. Clarifica pra mim esse 2 de copas aqui no bloqueio, no aspecto negativo. Por favor, uma carta. 2 de copas. O Imperador. É realmente isso, olha lá. O Imperador e fundo do deck 8 de copas. O Imperador, clarificando 2 de copas no aspecto negativo. É isso mesmo, vocês estão muito rígidos. O Imperador, ele traz uma rigidez. Um pouco teimosos também. Um pouco fechados com relação às trocas com outras pessoas, né? Vocês não estão tendo uma iniciativa de troca com outras pessoas. É como se vocês esperassem as outras pessoas virem até você fazer trocas, mas quando essas pessoas chegam, vocês se bloqueiam também de alguma forma, vocês não querem enxergar, enfim, vocês ficam naquela coisa meio parada, tá? Porque ainda está acontecendo um processo, um movimento de cura interior aí com relação ao emocional, tá? Mas aqui o jogo reforça para vocês: deixe o passado no passado, siga em frente, faça as escolhas de seguir em frente, solte esses fardos do passado, tá? Você não vai mais repetir essas situações de escassez na sua vida. Você não vai mais se colocar nessas situações onde você sofreu anteriormente, porque você já aprendeu. Entende, Sagitário? Você já aprendeu, tá? Tomar cuidado aqui para não estar sendo muito sisudo, muito sisuda nas suas trocas com as outras pessoas, tá? Muito mandão, muito mandona. Acaba ficando até um pouco chato, sabe? Aquela pessoa que às vezes pesa demais, às vezes quer tudo tão certo, tão certo, tão certo, que na verdade não é nem porque quer tudo tão certo, só quer deixar o nível tão alto que se torna impossível para outra parte.
Sabe? Meio que quase uma autossabotagem, uma forma de fazer desistir. Tô rindo, gente, porque a mensagem também serve um pouco pra mim. Eu também sou de também sou de Sagitário. Também me identifico aqui um pouco nessa mensagem, tá? E o tarô é isso mesmo, viu, gente? Às vezes eu faço leituras e depois eu fico pensando, nossa, essa mensagem também serve pra mim. Também dá pra pensar a respeito disso. Mas bom, quem nunca, né, Sagitário? Isso aqui é uma coisa comum na vida do ser humano. Mas é que o jogo alerta pra isso. Tem essa energia de vocês estarem se fechando muito mentalmente, bloqueando um pouco o fluxo mental de vocês por uma autoproteção. Mas aqui é necessário que vocês abram um pouco a mão do controle e consigam enxergar que as situações que estão se apresentando na sua vida agora, seja ela qual for, de qual tipo for, relacionamento, trabalho, enfim, o que for na sua vida, o que estiver ressoando aí com você, o que estivermos falando a respeito para você, são trocas justas, são trocas equilibradas, tá? Portanto, é positivo que você se permita fluir. É positivo que você se permita fluir e que você se permita sentir, que você se entregue ao processo de sentir. Tem um renovo, tá? Tem um renovo relacionado ao seu emocional aqui, tá bom, Sagitário? E para que as coisas andem, para que as coisas avancem, é necessário que você equilibre aí um pouco os opostos dentro de você, equilibre esse seu leão interior que busca te proteger a todo custo, para que você saiba reconhecer quando é uma proteção necessária e quando é um acorrentamento seu com você mesmo, tá? Ok? Tente sentir dentro de você o que é verdade para você, que a partir disso você também consegue seguir, você consegue discernir e escolher qual direção seguir a respeito de algo. Tá bom, Sagitário? Eu vou tirar uma mensagem do Oráculo dos Anjos Ancestrais, eu tô olhando o tempo ali de leitura, só pra não ficar muito longo os vídeos, né? Eu vou trazer uma mensagem do Oráculo dos Anjos Ancestrais pra vocês. Vamos ver se eles falam mais alguma coisa ou se eles trazem uma nova mensagem. Por favor, Oráculo dos Anjos Ancestrais, signo de Sagitário, uma carta, por favor, signo de Sagitário, Oráculo dos Anjos Ancestrais. O Mestre Shaolin. Seja gracioso em seus movimentos e ações. E aí a gente tem o símbolo do Yin Yang aqui, né, gente? Que também aparece no Arcano Maior do Carro, com esses dois opostos, né? O equilíbrio dos opostos novamente. E seja gracioso em seus movimentos e ações, né? Olha o equilíbrio disso, o equilíbrio da leveza. Olha, é um... Que bichinho que é esse aqui? É um louva-a-Deus, sei lá. Eu não lembro o nome desse bichinho. E fundo do deck, a dama. Aprecie o crescimento e colha as recompensas. Guardiã da água, conecte com suas emoções. O comerciante, troque energia para criar abundância. 6 de pentáculos, né? Se permitir trocar. Que é o que está no bloqueio também, né? De vocês. A troca com o outro, a troca nas situações. É bem isso, viu, Sagitário, com esse mestre Shaolin aqui. É preciso que vocês saibam equilibrar as ações de vocês. Não pesem tanto assim algumas coisas, tá? Tem coisas que talvez vocês estejam pesando demais e que não tem necessidade de pesar tanto assim. Tem coisas que você se beneficia sendo um pouco mais leve, mas eu entendo que aqui você acaba pesando de certa forma justamente por essa autoproteção. Você quer se proteger de algo, mas é aquilo. Do que você está tentando se proteger? Você já saiu dessa situação, seja lá o que for, tá? Você já não tá mais no cenário que você estava antes. E as coisas agora são mais justas, são mais equilibradas, tá? Então se permita sentir, se permita fluir, seja lá o que for isso na sua vida, tá bom? É algo justo pra você.
é algo benéfico, tá? Não se feche tanto assim. Não se feche tanto assim para as trocas, tá bom, Sagitário? Deixe o passado no passado, é hora de seguir em frente, tá? Vou ler aqui a mensagem para vocês do Mestre Shaolin. Seja gracioso em seus movimentos e ações. Página 66, arcano de número 12, o enforcado. Ver as coisas por uma outra perspectiva, né? Realmente, a situação exige isso. O enforcado é o sacrificado, é a entrega. Muito similar também à sacerdotisa, né? Na entrega da intuição. O enforcado aceita, ele se entrega, tá? E a partir disso que vem a iluminação. Não ficar preso nas coisas que você já viveu do passado, tá? O mestre Shaolin. Seja gracioso em seus movimentos e ações. Devagar e sempre. Respire e flua. Seja mais ponderado. O 6 de pentáculos, né? O aspecto positivo de ponderar, balancear as coisas, né? Equilibrar as coisas, o dar e receber. Você está sendo guiado para fluir como a água, soprar como o ar e se conectar com suas intenções mais puras. A sacerdotisa aqui, né? Fluindo, se conectando, seguindo. Intenções mais puras. A sacerdotisa virada em direção ao pajem de copas. A pureza também, né? Das emoções. Que nesse caso eu não sinto de ingenuidade. É realmente o aspecto positivo, é realmente essa questão da pureza, do renovo emocional, da proposta emocional, de algo que emerge no seu sentimento dentro do... algo que emerge no seu ser, tá? E que te renova. São novos tempos, viu, Sagitário, na sua vida. São novos tempos. Seja lá o que isso for, são novos tempos. Tem algo sendo ofertado positivo para você aqui, tá? Não deixe com que o seu pensamento te impeça de ver aquilo que está ao seu redor, tá? Ou enviese tanto assim aquilo que está ao seu redor. Não sinta que precisa se apressar. Uma abordagem mais gentil será mais frutífera e recompensadora. Gentil com você mesmo, gentil com o outro. Mova-se com sutileza e graça. Alcance objetivos, mas também pergunte a si mesmo como pode se mover com o fluxo da vida em vez de ir contra ele. É o arcano da força tentando segurar o movimento do carro, né? Soltar um pouco do controle para se permitir fluir, né? Quando você tenta controlar um movimento, você não está permitindo o movimento. Então você está agindo contra ele e não a favor do movimento da vida. Você tem a capacidade de redirecionar o seu olhar neste momento? Olhar para uma nova perspectiva. 66, arcano de número 12, o enforcado. Consegue desacelerar? Ou gasta mais tempo para se acalmar e respirar enquanto avança? Tudo isso será extremamente benéfico para o que acontecerá a seguir. Então, novamente, a necessidade de equilíbrio é benéfica, tá? A necessidade de equilíbrio é benéfica, justamente para que você possa equilibrar esses opostos dentro de você. Principalmente essa energia que tenta te proteger de alguma forma, porque pode ser que essa proteção toda esteja, na verdade, te bloqueando e te limitando, ao invés de te proteger, tá? E a partir desse equilíbrio dos opostos é quando acontece o movimento. E aqui a conclusão é exatamente com o arcano maior do carro. Eu vejo vocês avançando em algo. Vocês estão partindo em direção a algo novo. Vocês estão tendo avanços. A vida de vocês, a energia de vocês, Sagitário, aqui,
é de avanço, é de avançar. Mas o mental, a forma de enxergar as coisas ainda está um pouco enviesada pelas coisas do passado. E aqui é necessário deixar o passado para trás e olhar a situação do presente como realmente é, tá? E se permitir se abrir e fluir com aquilo que você sente, com aquilo que você intui. Lembrando de discernir a intuição e o que você sente dos traumas, que são coisas diferentes, tá? E eu sei que não é fácil, não é tão simples assim. Mas é importante, é necessário. Tá bom, Sagitário? Bom, eu queria ser um pouco mais rápido, mas já deu 40 minutos de vídeo. Mas tudo bem, a mensagem precisa ser passada, não é mesmo? Nossa, eu tô sentindo de ler. Eu vou ler a Dama também, que tá no fundo do deck, tá? A Dama. Página 48. Página 48. 48 da 12 também, de novo enforcado. Nova forma de perspectiva. Mude a sua perspectiva. Mude a forma de enxergar as situações. Aprecie o crescimento e colha as recompensas. Colha o que plantou e aproveite os frutos do seu trabalho. Cresça e expanda em todas as áreas de sua vida. Sabia? Eu estava sentindo que precisava ler ela, gente. Mensagem detalhada. Fertilidade, crescimento e abundância são iminentes quando a dama chega em sua vida. Todas as sementes que você plantou estão brotando e há muitas outras recompensas por vir. Em um sentido material, esta carta pode representar segurança financeira e conforto, e haverá mais do que suficiente para todos. Se você estiver fazendo negócios ou definindo intenções para gerar crescimento financeiro, esta carta indica uma quantidade considerável de sucesso monetário. A dama também pode inaugurar outras formas de abundância, como oportunidades, propostas de casamento e até mesmo o nascimento de um filho. Ela o ajudará a respeitar a natureza, o processo das coisas, o tempo das coisas, e se conectar com suas forças para ter uma jornada genuinamente sustentada pela vida. Ok, Sagitário? Essa foi a sua leitura. Eu espero que de alguma forma te ajude e te oriente. Se você curtiu, deixa aqui o seu joinha pra mim. Comenta aqui no vídeo se fez ou não sentido pra você. Eu vou gostar de saber. Ajude a crescer esse canal. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que você sabe que possa gostar desse conteúdo. Se inscreva. E caso você tenha interesse em fazer uma consulta particular, entre em contato comigo aqui na descrição deste vídeo. Tem as informações. Tudo bem? Um grande beijo e até uma próxima. Tchau, tchau!